Hoje nós vamos iniciar um novo mês em que nós vamos estar a falar acerca do facto que todos nós, todo o mundo precisa de um Salvador. E hoje nós vamos falar em uma parte específica desse tema em que nós vamos estar a falar acerca da eternidade. Quando nós vemos a história de Jesus, nesta altura, nós estamos a celebrar a sua morte e a sua ressurreição, a Páscoa, não é? A semana antecede a Páscoa é a semana em que Jesus entra em Jerusalém, em que há aquela entrada triunfal, em que ele é proclamado, é aclamado como o rei de Israel, é Hosana, Hosana, o filho de David, novo rei de Israel. Logo de seguida, algumas pessoas influentes, algumas pessoas da Grécia, uns judeus que estavam a viver na Grécia, que tinham alguma influência, chegam ao pé dos seus discípulos e dizem: nós queremos ter uma audiência com este novo rei, nós queremos ter audiência com Jesus. Talvez esses homens, eles queriam exaltá-lo ainda mais, queriam trazer a sua fama e a sua influência para a Grécia, o centro da influência do mundo. Talvez eles queriam elevar Jesus ainda mais e trazer o seu ministério internacional. Mas Jesus tinha um outro propósito. Ele tinha um outro plano. Ele tinha um plano e um propósito eterno. Um plano e um propósito para cumprir a vontade do Pai na terra. E nós vamos falar um pouco acerca dessa perspectiva, esse propósito de vida hoje. E nós podemos ter uma perspectiva de vida, uma perspectiva somente para o nosso tempo que nós estamos aqui a viver na Terra. É que se nós temos essa perspectiva de vida, o que vai acontecer é que nós vamos gerir a nossa vida de uma forma de autossatisfazer as nossas necessidades e os nossos quereres e as nossas vontades. Isso é uma forma de viver e muitos vivem assim. Outra forma de viver é pensar nas gerações que vêm a seguir de nós e tentamos a influenciar de uma forma positiva para deixar um legado para as pessoas que vêm a seguir de nós. Isso também é uma forma de viver e é uma forma válida. Mas há algo ainda superior a isso, algo ainda mais elevado, que é com a perspectiva de eternidade. Viver de uma forma pensando na eternidade. Todos nós somos seres eternos, é que nós vamos viver para sempre. O nosso espírito é eterno. O nosso corpo vai para o pó, mas o nosso espírito é eterno. Então nós temos que pensar como é que nós vamos viver esta eternidade. Onde é que nós vamos viver esta eternidade? Ou vamos viver a eternidade com o Senhor na glória, ou vamos viver a eternidade longe do Senhor, em inferno, em tormenta eterna. Há só duas realidades desta eternidade. Então, como é que nós podemos escolher uma destas realidades? Ao longo do tempo em que nós vivemos neste mundo, nós podemos escolher, nós podemos optar por viver com Deus na glória ou no inferno, numa perdição eterna, num sofrimento eterno. John Bevere, o autor de vários livros, ele escreveu um livro acerca de ser movido pela eternidade, em que ele descreve várias formas em que uma pessoa é movida pela eternidade. Ele diz num dos livros que Jesus diz que a forma de identificar a fé genuína não é pelas palavras das pessoas, mas pelo fruto que elas produzem. Então, não é medido somente pelas nossas palavras, sobre o que é que nós pensamos, mas pelo que é que nós fazemos, como é que nós gerimos, como é que nós decidimos, como é que nós decidimos o passo. Então, o que é que nós podemos ver é que há um certo tipo de recompensa, um prémio, pela forma que nós vivemos a nossa vida. Isto não é somente para realização pessoal, mas há um prémio, há uma forma de viver. Em 2 João, capítulo 1, verso 8, diz que olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. João está aqui a dizer que há um inteiro galardão, há um prémio completo. Há um prémio para a forma que nós vivemos a nossa vida. Isso não é somente para a nossa própria realização, mas há um prémio que nós vamos receber de acordo com como é que nós vivemos. Então, qual é este prémio que nós vamos receber? Em 1 Coríntios 9, 24, diz que não sabeis vós, os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira em que o alcanceis.
Então, todos nós estamos nesta corrida. Todos nós estamos nesta corrida da vida. Quando nós damos a nossa vida para Jesus e dizemos, Jesus, Tu és o Rei do meu coração, nós estamos a correr nesta corrida para a glória. Passo a passo para a eternidade com Deus. Mas somente algumas pessoas nesta corrida vão receber aquele prémio, vão receber aquela recompensa de ter corrido bem, de ter corrido bem esta corrida da vida. Cada um de nós estamos nesta corrida. Talvez tu podes pensar, mas eu não escolhi estar nesta corrida. Eu não escolhi, mas é a forma que Deus determinou. Deus determinou que cada um de nós estamos nesta corrida. E cada um de nós, um dia, vamos estar perante o Senhor Jesus Cristo, em que Ele não vai ser o nosso intermediário, o nosso Salvador. Ele não vai ser aquela pessoa que intercede por nós perante Deus Pai, mas Ele vai ser o juízo. Ele vai ser o juiz das nossas vidas, em que Ele vai julgar tudo que nós fizemos nesta terra. Uau! Ele vai julgar o que é que nós fizemos. É como Ele tivesse escrito num livro todos os nossos fazeres, tudo que nós fazemos nesta terra. Mas não é somente os fazeres, os nossos afazeres, o que é que nós fazemos, mas também são os nossos pensamentos e intenção do nosso coração. 2 Coríntios 5, 8 a 10, diz que, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, está a falar acerca deste tribunal, quando nós estamos fora deste corpo físico e estamos perante Deus na glória, é que nós vamos estar perante Jesus Cristo, o juiz, em que Ele vai estar a julgar a nossa vida, vai estar a analisar a nossa vida. Vamos estar a ser julgados pela forma que nós vivemos nesta terra, mas também pelas intenções do nosso coração. Em 1 Coríntios, Paulo fala novamente acerca disso. 1 Coríntios 4, 5 diz que, portanto, não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, pelo qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então, a nossa vida vai ser julgada não somente pelos aquilo que nós fazemos nesta terra, mas pelos desígnios do nosso coração, as intenções do nosso coração, os nossos pensamentos, o que é que nós estamos a contemplar. Isso vai ser julgado perante o Senhor. Agora, nós temos uma forma de pensar do julgamento algo muito diferente da forma que Jesus e Deus vê o julgamento. Esta palavra de juízo ou juiz ou julgamento na Bíblia não é a forma que nós vemos. Nós vemos julgamento sendo um ato de condenação, em que nós fomos apanhados num crime e vamos ser apresentados perante o juízo para ser condenado. Mas a forma original desta palavra é uma palavra grega que diz krema. Krema tem uma outra intuição, outra intenção por trás, que tem essa intenção de, é uma decisão, mas é uma decisão resultando de uma investigação. Então é uma decisão que resulta de uma investigação. Então, se nós pomos isso à luz daquilo que a palavra que está aqui a dizer, que a nossa vida vai ser julgado, em que todas as nossas ações e nossos corações vai ser julgado, então vai ser apresentado perante o Senhor as nossas ações, a nossa vida, o livro da nossa vida vai ser aberto, e de acordo com isto vai haver uma investigação, vai haver um buscar, e depois vai haver uma decisão. De acordo com as decisões que nós podemos tomar ao longo da nossa vida, pode haver essas recompensas ou consequências. Nós não vamos ser julgados de acordo com o nosso pecado.
Porque o pecado foi levado sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele levou todos os nossos pecados e cancelou todo o pecado. Então, não é o nosso pecado que vai ser julgado, mas é a forma que nós vivemos a nossa vida. Se é com uma perspectiva de eternidade, cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, ou se é uma forma somente fútil, é uma forma egoísta que nós vivemos só para cumprimento dos nossos próprios desejos. E há uma recompensa completa e há uma recompensa incompleta. Nós podemos dizer que a recompensa completa é recebemos aquela coroa da vida, é recebemos aquela coroa, aquela bênção de Deus, aquele favor de Deus. A recompensa incompleta ou recompensa nula é quando o que é que nós fazemos é apresentado e aquilo é queimado e não tem valor nenhum. É como nós chegamos ali à presença de Deus sem qualquer coisa, completamente despidos. E nós entramos em eternidade completamente despidos. Então, como é que nós podemos receber aquela recompensa completa? Tiago 4, versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabes o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A nossa vida, estes anos que nós vivemos, 70, 80, 100, 120 anos, depende da saúde de cada pessoa, é uma ínfima parte. É um vapor que desaparece. Mas que essa ínfima parte determina como é que vamos passar a eternidade completa. Nós não temos a noção, nós não conseguimos captar a realidade do que é a eternidade. A eternidade é um tempo que não tem fim. É uma medida de tempo que não tem fim. É eterno. Vai até toda a eternidade. Não é 1000 anos, nem é 1 milhão de anos. É eterno, é a eternidade. Então, o que é que nós fazemos com esta pequena parte? Com esta pequena parte vai determinar todo o resto. E esta pequena parte passa tão rapidamente. Então, como é que nós vamos viver agora? Como é que vamos viver uma vida com propósito? Há 2 áreas em que nós vamos ser examinados perante este trono de Deus, perante este julgamento eterno. Primeiro é o nosso envolvimento em construir o reino de Deus. Várias vezes na Bíblia fala acerca da nossa vida, nós somos construtores. Jesus é o construtor e nós também somos construtores. O próprio Paulo foi um construtor do reino de Deus, em que sobre a sua construção outras pessoas construíram também. Então há 2 formas em que nós somos examinados. Primeiro é a forma que nós construímos o reino de Deus. O reino de Deus, a igreja, o reino global de Deus. E depois o nosso envolvimento em construir pessoas individuais. Como é que nós edificamos pessoas. Essas 2 formas são formas em que nós vamos ser julgados, vamos ser classificados, não é bem classificados, mas vamos ser vistos, que a nossa vida vai ser examinada perante Deus. E vamos ver como é que Paulo lançou esse fundamento de construção e como é que ele constrói outras vidas e como é que ele constrói o reino de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, isto é Paulo, o sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas vejo que cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento, além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, ferro ou palha, cada obra será manifesta, na verdade, no dia, este é o dia do juízo, e declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará a cada obra, a cada um.
Se a obra de alguém edificar a casa for permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento, mas tal será salvo. Todavia, pelo fogo. Então, isto está aqui a falar acerca dos cristãos. Não está a falar acerca de pessoas que não são cristãos. Está a falar acerca de pessoas que conhecem Jesus. Mas que há pessoas que constroem esta casa com ouro, com prata, com coisas sólidas. E essa casa, quando vem o fogo, não vai ser consumida. Mas outras pessoas constroem a sua casa ou a sua vida com palha, com madeira, e essas coisas vão ser consumadas. Quando passa o fogo da provação, o fogo do juízo. As coisas que nós pensamos que são coisas boas, talvez não são as coisas ótimas, as coisas excelentes. Quando nós pensamos que há certas coisas que são boas para as nossas vidas, talvez não são aquelas coisas que Deus vê como as coisas de ouro, as coisas excelentes da nossa vida. E são essas coisas em que essas coisas vão ser consumidas pelo fogo de Deus. Jesus sabia que ele tinha um certo propósito quando estava na terra. O Pai revelou aquele propósito quando Jesus buscava entender aquele propósito. Jesus passava horas, noites inteiras com Deus Pai a perguntar qual é que era o propósito daquele dia, qual é que era o propósito daquele momento, o que é que ele devia fazer, onde é que ele devia andar, onde é que ele devia ministrar. E ele cumpria esse propósito na íntegra. Tal como nós temos que saber qual é que é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que buscar aquilo para que podemos cumprir aquele propósito. Em João 17,4, Jesus fala acerca desta busca. Ele diz que eu glorifiquei-te, Pai, na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ele estava tranquilo, ele estava em paz, porque ele tinha consumado a obra que Deus Pai tinha-lhe dado. Todos nós estamos nesta corrida, mas somente alguns vão receber aquele prémio, aquela coroa de ter cumprido o propósito de Deus nas suas vidas. Segundo Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo encoraja o seu discípulo a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, no dia final. E não somente a mim, mas a todos os que amaram a sua vida. Então, Paulo está aqui a dizer que eu cumpri, eu corri, eu combati, e agora eu vou receber aquela coroa de justiça de Jesus Cristo, o meu juiz. Ele estava em paz. Deus preparou para cada um de nós obras para nós fazermos, formas de nós vivemos, propósito de vida. Ele preparou isso antes da fundação do tempo, do mundo, para cada um de nós cumprirmos este propósito, estes desígnios. Em Efésios 2:10, diz assim que porque somos feitura sua, cada um de nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Então nós estamos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, para cumprir as boas obras que Deus Pai preparou para nós. Tal como Deus Pai preparou para Jesus, Deus Pai preparou para ti e para mim, boas obras para nós cumprirmos. Deus sabe cada momento, Ele conhece-nos desde o nosso interior, sabe cada um dos nossos dias, cada um dos nossos cabelos, cada momento das nossas vidas. E o salmista fala desta percepção de Deus, de como é que Deus nos conhece, em Salmos 139, em que fala como Deus nos conhece desde o nosso interior. Em Salmos 139:16, diz assim que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quem nem ainda uma delas havia.
Incrível! Deus conhece cada um dos nossos dias, cada momento, e Ele declarou um propósito para cada um desses momentos, ainda antes de nós existirmos. E depois Ele registra isto tudo no livro que Ele tem das nossas vidas. Imaginem isso, Deus tem um livro de tua vida, em que de uma página escreve os propósitos que Ele tem para ti, e na outra página escreve o que é que realmente tu estás a fazer com a tua vida. Há este balanço, há esta comparação. Também em Eclesiastes fala acerca disso, em que Eclesiastes 3, versículo 14 e 15, que diz que eu sei, tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada lhe será, se lhe deve acrescentar, e nada lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Essa é a soberania de Deus, que Ele é eterno e tudo que Ele faz dura eternamente. Nada pode ser acrescentado, nada se pode ser tirado, e por isso que haja temor diante do Senhor. Depois, no versículo 15, diz que o que é que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, há esta escolha da nossa parte de cumprir o propósito de Deus ou não cumprir e fazer a nossa própria vontade. E Deus vai julgar, Ele vai analisar tudo que isso, todas essas escolhas, tudo que já passou das nossas vidas. Seremos julgados de acordo com aquilo que nós fomos chamados a fazer, o propósito da nossa vida, como nós cumprimos esse propósito. Isso é a forma que nós vamos ser julgados, vamos ser examinados, e é a forma que nós vamos passar a nossa eternidade. Agora, tu talvez estás aqui a ver esta mensagem e talvez no teu coração tu estás a perguntar, mas será que eu vou viver a eternidade com Deus na glória? Será que a minha vida está segura nele? Ou será que eu vou viver para a eternidade no inferno? Longe de Deus. Hoje é o dia para assegurar essa eternidade com Deus. Hoje é o dia da tua salvação. Podes perguntar, mas como? Mas como é que eu posso assegurar a minha eternidade? Eu somente estou a ouvir esta mensagem, mas como é que eu posso assegurar a minha eternidade? Como é que eu posso ser salvo? A forma que tu podes ser salvo é muito simples. Primeiro, tu tens que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus vivo, que Ele morreu na cruz para os pecados, foi sepultado e ao terceiro dia viveu novamente para dar-te nova vida. Tens que dizer, Deus, perdoa-me pelos meus pecados, e eu aceito-te, eu acredito que és o Filho de Deus, e eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. É este passo que não é uma liturgia, não é uma fórmula mágica, mas é um passo de sinceridade no teu coração, é um passo de fé. Acreditar que Deus pode salvar-te e que a tua eternidade fica segura com Ele na glória. Vamos repetir esta oração. E repete esta oração comigo. Esta oração de salvação. Diz, Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus vivo. Eu acredito que vieste à terra e morreste na cruz. Eu acredito que Tu morreste pelos meus pecados. Eu acredito que foste sepultado e ao terceiro dia ressuscitaste para dar-me nova vida. Por favor, perdoa os meus pecados. Eu aceito-te como Senhor e Salvador da minha vida. Se hoje fizeste esta oração com um coração sincero, eu posso dizer com toda a confiança duas coisas. A primeira coisa é que os teus pecados são perdoados. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, limpar todo o nosso pecado. E a partir deste momento eu posso dizer com toda a segurança que os teus pecados
estão perdoados. E a segunda coisa que eu posso dizer é que a tua eternidade está garantida com Deus na glória. Por isso que tu estás nesta corrida. Talvez hoje tu não sabes qual é o propósito de Deus para a tua vida. Não sabes qual é o propósito que Deus tem para ti. Qual é esta forma, quais são estas boas obras? Eu vou orar por ti hoje de manhã para que Deus mostre, através do seu Santo Espírito, qual é o seu propósito para a tua vida. Para que tu possas correr e não cansar. Tu podes andar em frente, deixando todas as distrações e seguir para o alvo, para receber o prémio da glória. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua presença, Santo Espírito, que tu estás aqui no nosso meio. Obrigado porque tu estás aqui e tu amas cada um de nós. Obrigado pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão a ouvir esta mensagem. Eu peço, Deus Altíssimo, que tu abençoes nesta hora e revelas o propósito que tu tens para as suas vidas. Tu revelas como é que eles são preciosos para ti. Revelas o plano que tu tens, o chamado que tu tens, o propósito que tu tens. Qual é esta corrida que eles vão correr? Para que eles possam seguir em frente com ousadia. Em nome de Jesus. Amém.